Cuidadora abandona filho do milionário cego, mas uma entregadora humilde o leva para casa. Mariana Silva nunca imaginou que sua manhã de sábado mudaria para sempre quando estacionou sua motocicleta em frente ao portão imponente da mansão no bairro dos Jardins, em São Paulo. A mulher de 38 anos ajustou a mochila térmica vermelha nas costas e conferiu o endereço no celular mais uma vez antes de tocar a campainha. Mas o que ela encontrou ao cruzar o portão não foi um cliente comum esperando seu pedido de comida. Ali, sentado nos degraus de mármore da entrada principal, estava um menino de aproximadamente 8 anos, vestindo uma camiseta cinza simples e shorts, com óculos escuros cobrindo seus olhos e uma bengala branca entre as mãos pequenas. Lágrimas escorriam por seu rosto, enquanto ele balançava o corpo para frente e para trás, num movimento repetitivo que denunciava seu desespero. "Oi, querido", disse Mariana, aproximando-se devagar e abaixando-se para ficar na altura dele. "Você está bem? Cadê seus pais?" O menino ergueu o rosto na direção da voz, ainda soluçando. "A tia Sônia foi embora", disse ele com a voz embargada. "Ela pegou as coisas brilhantes da mamãe e disse que não ia voltar mais. Papai está viajando e não atende o telefone." Mariana sentiu o coração apertar. Mesmo sem entender completamente a situação, era óbvio que aquele menino estava sozinho e assustado. Ela olhou ao redor, notando que o jardim estava bem cuidado, mas a casa parecia estranhamente silenciosa. "Como você se chama, amor?" "Miguel", respondeu ele, limpando o nariz com as costas da mão. "Miguel Fernandes. Você não vai me deixar sozinho também, vai?" A pergunta atingiu Mariana como um soco no estômago. Ela mesma conhecia bem a sensação de abandono, criando sua filha Gabriela sozinha desde os 16 anos, quando o pai da menina desapareceu sem dar satisfações. Agora, aos 38, trabalhava como entregadora de aplicativo para sustentar a casa e pagar a faculdade da filha de 22 anos. "Claro que não vou te deixar", respondeu ela sem pensar. "Vamos entrar e ligar para seu papai, está bem?" Miguel assentiu e se levantou, usando a bengala com uma precisão que impressionou Mariana. Ele conhecia cada degrau, cada obstáculo do caminho até a porta da frente. "A porta está aberta", disse ele. Tia Sônia esqueceu de trancar quando saiu correndo. Ao entrar na mansão, Mariana se sentiu completamente fora de lugar. O hall de entrada era maior que sua sala e cozinha juntas. Lustres de cristal pendiam do teto alto e o piso de mármore brilhava como espelho. Mas havia algo estranho no ar, uma sensação de vazio que ia além da ausência de pessoas. "Miguel, onde fica o telefone?" "Na sala do papai", respondeu ele, caminhando na frente com segurança total. "Mas acho que não vai funcionar. Tia Sônia disse que eles cortaram a linha porque papai não paga mais as contas direito." Mariana testou o telefone fixo e confirmou que não havia sinal. Pegou seu celular, mas a bateria havia descarregado durante a manhã de entregas. No bolso, encontrou apenas algumas moedas e notas amassadas, o suficiente para um lanche, mas não para resolver aquela situação complexa. "Miguel, há quanto tempo você está sozinho aqui?" "Desde ontem à noite", respondeu ele, sentando-se no sofá de couro. "Tia Sônia disse que ia buscar remédio para minha dor de cabeça, mas ela demorou muito. Quando voltou, estava brava e pegou as joias da mamãe. Disse que papai não ia sentir falta mesmo." "Onde está sua mãe, amor?" Miguel baixou a cabeça. "Ela se foi há 2 anos, depois do acidente que me deixou assim", disse, apontando para os próprios olhos. "Papai ficou muito triste e começou a viajar sempre. Tia Sônia cuidava de mim, mas ultimamente ela ficava nervosa e falava sozinha." Mariana começou a entender a gravidade da situação. Aquele menino havia sido abandonado pela cuidadora, que aparentemente roubou joias da família antes de fugir. O pai estava ausente, possivelmente fugindo da realidade da deficiência do filho. E agora, Miguel estava completamente sozinho numa casa onde nem o telefone funcionava. "Você tem fome?" perguntou ela. "Tenho", admitiu Miguel. "Não comi nada desde ontem de manhã. Tia Sônia esqueceu de fazer o café da manhã antes de sair." Mariana se levantou, decidida a encontrar algo para alimentar o menino. Na cozinha, encontrou uma geladeira enorme, mas praticamente vazia.
Apenas alguns iogurtes vencidos e restos de comida que claramente não eram frescos. As prateleiras das despensas estavam quase vazias também. Miguel, há quanto tempo não vem comida aqui em casa? Faz semanas, respondeu ele, que havia seguido Mariana até a cozinha com facilidade impressionante. Papai mandou dispensar todos os funcionários antes da última viagem. Disse que ia economizar dinheiro. Só ficou tia Sônia, mas ela não gostava de cozinhar. A situação estava ficando cada vez mais clara e preocupante. Mariana olhou para o menino, que mesmo faminto e abandonado, mantinha uma postura digna, como se estivesse acostumado a lidar com decepções. Sabe o que vamos fazer? Disse ela, agachando-se na frente dele novamente. Vou ligar para minha filha e pedir para ela trazer alguma coisa para você comer. Depois, a gente resolve como falar com seu pai. Mas quando tentou sair para buscar um telefone que funcionasse, descobriu que o portão eletrônico havia travado. O sistema de segurança da casa havia ativado o modo de proteção automático e sem a senha ou um telefone funcionando, eles estavam presos. Isso já aconteceu outras vezes, disse Miguel calmamente. Quando tia Sônia esquecia a senha, ficávamos presos até ela lembrar. Às vezes demorava horas. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando. Mariana tentou manter a calma, mas a situação estava se complicando. Sua filha Gabriela certamente estaria preocupada quando não recebesse notícias dela. Como estudante de sistemas de informação, Gabriela tinha o costume de ajudar a mãe com questões tecnológicas, mas desta vez, nem mesmo sua expertise seria suficiente se elas não conseguissem se comunicar. Miguel, você sabe mexer no sistema de segurança? Não, admitiu ele. Papai nunca me deixou chegar perto. Dizia que era perigoso para crianças. Mas eu sei onde ele guarda algumas coisas importantes. O menino levou Mariana até o escritório do pai, um ambiente ainda mais luxuoso que o resto da casa. As paredes eram cobertas por estantes de livros do chão ao teto, e uma mesa de mogno maciço dominava o centro do cômodo. Miguel se dirigiu direto para uma gaveta específica. Aqui tem uns papéis importantes, disse ele. Tia Sônia sempre procurava aqui quando precisava de números de telefone. Mariana encontrou uma agenda com vários contatos empresariais, mas quando tentou usar o telefone do escritório, descobriu que também não funcionava. Estava claro que o corte das linhas telefônicas era real, provavelmente parte de alguma situação financeira complicada que o pai de Miguel estava enfrentando. Miguel, seu pai te liga de onde ele está? Ele parou de ligar faz tempo, disse o menino, a tristeza evidente na voz. No começo ele ligava todo dia, depois passou a ser de vez em quando. Agora faz quase um mês que não falo com ele. Mariana sentiu uma mistura de raiva e compaixão. Como um pai poderia abandonar um filho em uma situação tão vulnerável? Ela própria havia enfrentado momentos difíceis criando Gabriela sozinha, trabalhando em múltiplos empregos para garantir que a filha nunca passasse necessidades básicas. Conta para mim como foi o acidente, disse ela suavemente. Miguel se acomodou na poltrona do escritório, como se aquela conversa fosse algo que ele raramente tinha oportunidade de ter. Eu tinha 6 anos. Mamãe, papai e eu estávamos voltando do sítio da vovó. Estava chovendo muito, e mamãe pediu para papai dirigir mais devagar. Eles começaram a brigar no carro. Sua voz ficou mais baixa. Lembro do barulho do freio, do vidro quebrando. Quando acordei no hospital, não conseguia ver mais nada. E sua mãe? Ela ficou muito machucada também. Passou meses no hospital. Quando melhorou, ela ficou diferente. Não conversava mais comigo como antes. Chorava muito. Um dia ela disse que ia visitar uma tia e nunca mais voltou. Papai disse que ela precisava de um tempo, mas eu sei que ela foi embora por minha causa. Mariana sentiu os olhos marejarem. Aquele menino carregava culpas que não eram suas, e estava sendo abandonado pelos adultos que deveriam protegê-lo. Miguel, olha para mim, disse ela, sabendo que ele não poderia vê-la literalmente, mas usando a expressão mesmo assim. O que aconteceu não foi culpa sua.
Acidentes acontecem e adultos tomam decisões que não têm nada a ver com as crianças. Mas se eu não fosse cego, talvez mamãe tivesse ficado. Talvez papai não tivesse vergonha de mim. Vergonha de você? Mariana não conseguiu esconder a indignação na voz. Miguel, você é um menino incrível. Vi como você se move por esta casa, como conhece cada cantinho. Isso não é vergonha, isso é força. Enquanto conversavam, Mariana começou a notar detalhes impressionantes sobre como Miguel havia se adaptado à sua condição. Ele sabia exatamente quantos passos havia entre cada cômodo, onde ficava cada objeto importante. E até mesmo conseguia identificar diferentes sons da casa que indicavam coisas como o vento nas janelas ou carros passando na rua. Como você aprendeu a se virar tão bem sozinho? Tia Sônia não gostava muito de me ajudar, admitiu ele. Então eu fui aprendendo. Conto os passos, memorizo onde estão as coisas, às vezes escuto música no piano da sala e tento tocar. Você toca piano? Um pouco. Mamãe começou a me ensinar antes do acidente. Depois que ela foi embora, eu continuei tentando sozinho. Não sei se toco certo, mas gosto do som. Mariana pediu para ele tocar algo e Miguel a levou até a sala de música. Ali estava um piano de cauda magnífico, coberto por uma fina camada de poeira. Miguel se sentou no banco e começou a tocar uma melodia simples, mas tocante. Suas mãos pequenas encontravam as teclas com precisão. E mesmo com algumas notas erradas, a música transmitia uma emoção profunda. Isso é lindo, Miguel. Você tem muito talento. Tia Sônia sempre mandava eu parar de tocar. Dizia que fazia barulho demais, disse ele parando de tocar. Mas quando estou triste, a música me faz sentir melhor. Naquele momento, Mariana ouviu o som de alguém batendo no portão. Correu até a janela e viu Gabriela do lado de fora, claramente preocupada. Mãe, está tudo bem aí dentro? Gritou Gabriela através das grades. Estou bem, filha, respondeu Mariana gritando de volta. Mas estamos presos aqui dentro. O sistema de segurança travou. Consegue me explicar o que aconteceu? Mariana gritou um resumo rápido da situação e viu o rosto de Gabriela mudar de preocupação para determinação. A jovem era conhecida na família por não aceitar um não quando se tratava de problemas técnicos. Vou dar um jeito de entrar, gritou Gabriela. Ou pelo menos de destrancar esse portão. Enquanto Gabriela trabalhava do lado externo, tentando encontrar alguma forma de acessar o sistema, Mariana voltou sua atenção para Miguel. O menino havia voltado ao piano e tocava uma melodia mais triste, claramente afetado por relembrar tantas memórias dolorosas. Miguel, posso te fazer uma pergunta? Pode, respondeu ele, sem parar de tocar. Você se lembra do telefone do trabalho do seu pai? Algum número que ele usava sempre? Miguel parou de tocar e pensou por um momento. Ele falava muito com alguém chamado Dr. Ricardo. Dizia que era sobre negócios importantes. Tia Sônia às vezes ligava para ele quando o papai não atendia. Você lembra do número? Não. Mas sei onde tia Sônia anotava. Ela sempre esquecia os números. Miguel levou Mariana até a cozinha e mostrou um caderno grudado na geladeira com um ímã. Ali estavam vários números anotados de forma desorganizada, incluindo um identificado como Dr. Ricardo Escritório. Esse pode ser importante, disse Mariana, guardando o número na memória. Nesse momento, ouviram um barulho vindo do portão, seguido da voz de Gabriela gritando de felicidade. Consegui! O portão está destrancando. Minutos depois, Gabriela entrava na mansão carregando uma bolsa com lanches e uma bateria portátil para carregar o celular da mãe. Mãe, que história é essa? Perguntou ela, mas parou ao ver Miguel. Oi, querido, disse suavemente, agachando-se na frente dele. Eu sou a Gabriela, filha da Mariana. Oi, respondeu Miguel timidamente. Obrigado por nos ajudar a sair. Não conseguimos sair ainda, explicou Mariana. O portão abriu, mas agora precisamos decidir o que fazer. Este menino foi abandonado pela cuidadora e não conseguimos contato com o pai. Gabriela olhou ao redor da mansão luxuosa, depois para Miguel com suas roupas simples e rosto ainda marcado pelas lágrimas. Quanto tempo você está sozinho aqui?
Desde ontem à noite, repetiu Miguel. E você comeu alguma coisa hoje? Miguel balançou a cabeça negativamente. Gabriela imediatamente abriu a bolsa e tirou sanduíches, frutas e suco. Então vamos resolver isso primeiro. Ninguém pensa direito com fome. Enquanto Miguel comia com apetite óbvio, Mariana contou para Gabriela todos os detalhes da situação. A jovem ouvia atentamente, fazendo perguntas específicas sobre o sistema de segurança, a ausência do pai e as circunstâncias do abandono da cuidadora. Mãe, isso é mais complicado do que parece, disse Gabriela em voz baixa. Se essa cuidadora realmente roubou joias e fugiu, isso é caso para as autoridades. E se o pai está ausente há tanto tempo, pode haver questões legais sobre negligência. Eu sei, suspirou Mariana. Mas olha para ele, Gabi. Ele está assustado e sozinho. Se chamarmos as autoridades agora, provavelmente vão levar ele para alguma instituição até resolverem a papelada. E qual é a alternativa? Não sei ainda, mas precisamos pelo menos tentar falar com esse tal de Dr. Ricardo primeiro. Gabriela carregou o celular da mãe e discaram para o número encontrado no caderno da cozinha. Após alguns toques, uma secretária atendeu. Escritório do Dr. Ricardo Sampaio, boa tarde. Boa tarde, disse Mariana. Estou ligando sobre o Sr. Alexandre Fernandes. É uma situação de emergência envolvendo o filho dele, Miguel. Um momento, por favor. Após alguns minutos de espera, uma voz masculina atendeu. Aqui é Dr. Ricardo. Quem está falando? Mariana explicou resumidamente a situação, tomando cuidado para não soar como se estivesse acusando ninguém, mas deixando claro que Miguel estava em uma situação de risco. Senhora, desculpe, qual o seu nome mesmo? Mariana Silva. Senhora Mariana, agradeço sua ligação, mas essa é uma situação delicada. O senhor Alexandre está... Bem, ele está passando por um momento difícil e pediu para não ser perturbado. Doutor, com todo respeito, o filho dele está sozinho numa casa sem telefone, sem comida adequada, e foi abandonado pela cuidadora. Isso não pode esperar. Houve uma pausa longa do outro lado da linha. Onde exatamente o senhor está? Perguntou o Dr. Ricardo finalmente. Na casa da família Fernandes, nos Jardins. Miguel estava sozinho aqui quando cheguei para fazer uma entrega. Uma entrega? Sou entregadora de aplicativo, mas isso não importa agora. O que importa é que esse menino precisa de ajuda. Senhora Mariana, vou ser franco com a senhora. Alexandre está internado numa clínica de reabilitação há 2 semanas. Ele desenvolveu alguns problemas após o acidente que vitimou a esposa e deixou o filho com deficiência visual. A empresa está administrando os bens dele temporariamente. E quem deveria estar cuidando de Miguel? A cuidadora Sônia Ribeiro. Temos um contrato com ela. Bem, a Sônia fugiu ontem à noite depois de roubar joias da família. Outro silêncio longo. Isso é muito grave, disse Dr. Ricardo finalmente. Vou precisar verificar a situação e tomar as medidas necessárias. Pode me passar seu número para eu retornar a ligação? Mariana passou seu número, mas algo na voz do homem a deixou desconfortável. Havia uma frieza ali que não condizia com a urgência da situação. Doutor, enquanto isso, o que faço com Miguel? Ele não pode ficar sozinho aqui. Senhora, com todo respeito, a senhora não tem autoridade legal para tomar decisões sobre a criança. Vou enviar alguém para buscar o menino ainda hoje. Alguém quem? Alguém da empresa. Temos protocolos para situações como essa. A ligação foi encerrada abruptamente, deixando Mariana com uma sensação ruim. Ela contou para Gabriela sobre a conversa, incluindo a informação sobre o pai estar internado. Mãe, esse Dr. Ricardo não me passou confiança, disse Gabriela. E que história é essa de a empresa administra os bens dele? Também achei estranho. Como se Miguel fosse apenas mais um problema administrativo para resolver. Miguel, que havia terminado de comer, se aproximou delas. Com quem vocês falaram? Com o Dr. Ricardo, do escritório do seu pai, explicou Mariana. Ah, disse Miguel, e sua expressão mudou. Ele vem aqui às vezes. Papai não gosta dele, mas diz que precisa fazer negócios com ele. Por que seu pai não gosta dele?
Escutei eles brigando uma vez. Dr. Ricardo dizia que papai não estava em condições de tomar decisões sozinho e papai ficou muito bravo. Disse que nunca ia deixar o Dr. Ricardo controlar a empresa. Mariana e Gabriela trocaram olhares preocupados. A situação estava ficando mais complexa a cada informação nova. Miguel, disse Gabriela cuidadosamente, você sabe alguma coisa sobre a empresa do seu pai? Como ela funciona? Não muito. Sei que ele tem muitos funcionários e escritórios grandes. Às vezes ele me levava lá antes do acidente. Mas depois que ele ficou triste, parou de ir muito. E você sabe se tem mais alguém da família que cuida dos negócios? Não. Vovô morreu antes de eu nascer e vovó está num lar de idosos porque tem problemas de memória. Papai é filho único, igual eu. A situação estava se tornando cada vez mais clara para Mariana. Um homem em situação vulnerável, internado em uma clínica, com uma empresa sendo administrada por terceiros e um filho menor abandonado. Todos os elementos pareciam convenientes demais para alguém que quisesse assumir controle de uma empresa próspera. Gabi, me ajuda a entender uma coisa, disse Mariana. Se o pai do Miguel está internado e não pode tomar decisões, quem tem autoridade legal sobre os bens da família? Depende. Se ele assinou uma procuração ou se foi declarado incapaz temporariamente, a empresa pode estar administrando tudo legalmente. Mas se não há parentes próximos cuidando de Miguel, isso pode ser considerado negligência, completou Mariana. Exato. Que no caso de negligência, as autoridades podem intervir. Miguel ouvia a conversa em silêncio, mas Mariana percebia que ele entendia mais do que deixava transparecer. Miguel, quando foi a última vez que você viu seu pai? Faz quase 2 meses, respondeu ele baixinho. Ele veio buscar algumas roupas e papéis importantes. Disse que ia viajar a trabalho, mas ia ligar sempre. Tia Sônia disse que ele estava com vergonha de ficar perto de mim. Por que ela diria uma coisa dessas? Ela sempre dizia coisas ruins sobre papai. Que ele bebia muito, que não sabia cuidar de mim, que era melhor eu me acostumar a ficar sozinho. Miguel parou, como se estivesse lembrando de algo importante. Ela falava muito no telefone com alguém. Dizia que papai estava ficando cada vez pior e que logo, ela ia ter que tomar conta de tudo. Mariana sentiu um arrepio. As peças do quebra-cabeça estavam se encaixando de uma forma muito perturbadora. Miguel, você se lembra de mais alguma coisa que tia Sônia falava nesses telefonemas? Ela achava que eu não entendia porque sou cego, disse ele com uma maturidade impressionante para sua idade. Mas minha audição ficou muito boa. Escutava ela dizer que logo eu ia para um colégio especial longe daqui e que ia ser melhor para todo mundo. Ela falava com quem? Não sei o nome, mas era sempre a mesma voz. Um homem que falava devagar e sempre concordava com ela. Gabriela se levantou abruptamente. Mãe, precisamos sair daqui, agora. Por quê? Se essa cuidadora estava envolvida em algum esquema para afastar o pai e controlar os bens da família, Miguel pode estar em perigo real. E se esse Dr. Ricardo está vindo buscar ele pode não estar vindo para proteger Miguel, completou Mariana, entendendo o raciocínio da filha. Exatamente. Pode estar vindo para garantir que Miguel não atrapalhe os planos deles. Miguel se levantou também, claramente assustado. Vocês acham que tia Sônia mentiu sobre tudo? Não sabemos ainda, amor, disse Mariana já pegando suas coisas. Mas não podemos arriscar. Vamos sair daqui e pensar num lugar seguro para você ficar enquanto descobrimos a verdade. Mas e se papai voltar e não me encontrar? Se seu pai realmente está numa clínica, ele não vai voltar hoje, explicou Gabriela gentilmente. E quando ele sair, vamos fazer questão de que vocês se encontrem. Mas primeiro precisamos garantir que você está seguro. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando. Mariana ajudou Miguel a pegar algumas roupas e objetos pessoais, incluindo um pequeno gravador que ele disse ser importante. Enquanto ele arrumava suas coisas, Gabriela explorou mais a casa, procurando por documentos ou evidências que pudessem esclarecer a situação. Mãe, vem ver isso, chamou Gabriela do escritório. Mariana encontrou a filha examinando uma gaveta que havia sido claramente revirada recentemente.
Alguém esteve procurando por algo aqui. Olha como os papéis estão bagunçados, mas de propósito, como se alguém quisesse encontrar documentos específicos. Tia Sônia, disse Miguel, que havia chegado com uma mochila pequena. Ela veio aqui ontem de manhã antes de sair. Disse que estava procurando um remédio, mas ficou mexendo nos papéis do papai por muito tempo. Você ouviu o que ela falou? Ela resmungou alguma coisa sobre procuração e assinatura. Depois ficou brava e começou a jogar coisas para todos os lados. Gabriela continuou examinando os papéis restantes e encontrou alguns documentos que chamaram sua atenção. Mãe, olha isso. São extratos bancários recentes. A conta do Sr. Alexandre está praticamente zerada. Como assim? Nos últimos 3 meses, foram feitos vários saques grandes e transferências para contas que não consigo identificar aqui. Mas o padrão é estranho, como se alguém estivesse gradualmente esvaziando as contas. Miguel se aproximou, claramente preocupado. Isso quer dizer que não temos mais dinheiro? Não sabemos ainda, querido, disse Mariana, mas precisamos levar esses papéis e mostrar para alguém que entenda dessas coisas. Nesse momento, ouviram o som de carros chegando do lado de fora. Gabriela correu até a janela e viu 2 homens de terno descendo de um sedã preto. Eles chegaram rápido demais, disse ela. Saímos pelos fundos. Agora. Mariana pegou Miguel pela mão e o guiou rapidamente através da casa em direção à saída dos fundos, que dava para um quintal amplo. Gabriela levou os documentos importantes que havia encontrado. Por onde saímos do quintal? Perguntou Mariana. Tem um portão pequeno no fundo, disse Miguel. Papai usava para sair para caminhadas às vezes. A chave fica embaixo de uma pedra falsa perto da roseira. Eles encontraram a chave exatamente onde Miguel disse que estaria. Enquanto Gabriela abria o portão, ouviram o som da campainha da frente e vozes masculinas falando alto. Rápido, sussurrou Mariana. Saíram para uma ruela estreita que dava acesso aos fundos das casas do quarteirão. Gabriela indicou onde havia estacionado o carro da mãe, 2 quadras dali. Para onde vamos? Perguntou Miguel enquanto caminhavam rapidamente. Para nossa casa, respondeu Mariana sem hesitar. Lá você vai estar seguro enquanto descobrimos o que realmente está acontecendo. Sua casa? Não é uma mansão como a sua, admitiu Mariana. É bem simples, mas é um lar de verdade. Miguel sorriu pela primeira vez desde que se conheceram. Eu gostaria de conhecer um lar de verdade. A resposta atingiu Mariana profundamente. Aquele menino, mesmo vivendo em meio ao luxo, nunca havia experimentado a sensação de um lar acolhedor. Chegaram ao carro e partiram em direção ao bairro, onde Mariana e Gabriela moravam, na zona leste de São Paulo. Durante o trajeto, Miguel fez perguntas sobre como era a casa delas, quantos cômodos tinha, se tinha quintal. Tem quintal, sim, disse Gabriela. Pequeno, mas tem algumas plantas que minha mãe cultiva e temos uma vizinhança bem unida. Todo mundo se conhece e se ajuda. Como assim? Quando alguém está passando dificuldade, os vizinhos se juntam para ajudar, explicou Mariana. É diferente dos jardins onde as casas são enormes, mas as pessoas mal se cumprimentam. Eu nunca conversei com nenhum vizinho, admitiu Miguel. Tia Sônia dizia que eles não gostavam de crianças barulhentas. Que bobagem, disse Gabriela. Criança tem que brincar e fazer barulho mesmo, faz parte. Quando chegaram à casa de Mariana, uma construção simples de 2 andares numa rua de paralelepípedos, Miguel desceu do carro e imediatamente percebeu a diferença no ambiente. Tem cheiro de comida, disse ele sorrindo. É a dona Conceição fazendo almoço, explicou Mariana. Ela mora na casa ao lado e sempre cozinha para meio quarteirão. E tem música também. O seu Antônio está tocando violão na varanda dele, completou Gabriela. Ele faz isso todo sábado à tarde. Mal entraram na casa e Miguel já demonstrava fascínio pelas diferenças. A casa era pequena, mas organizada e aconchegante. A sala de estar tinha um sofá usado, mas confortável, uma televisão antiga que funcionava perfeitamente, e várias fotos de Mariana e Gabriela em momentos especiais da vida. Posso tocar nas fotos? Perguntou Miguel. Claro, amor, disse Mariana,
guiando as mãos dele sobre os porta-retratos. Esta aqui é do dia da formatura da Gabi no ensino médio. Essa outra é de quando fomos à praia no ano passado. Miguel explorava cada textura com curiosidade, fazendo perguntas sobre cada foto. Era evidente que ele raramente tinha a oportunidade de conhecer intimamente o ambiente onde vivia. Na sua casa tinha fotos assim? Algumas, disse ele, mas estavam todas guardadas numa gaveta. Papai disse que ver as fotos da mamãe deixava ele triste demais. Gabriela mostrou seu quarto para Miguel, explicando onde ficava cada coisa e como a casa estava organizada. Miguel absorvia cada informação, criando um mapa mental do novo ambiente. "Você quer descansar um pouco?" perguntou Mariana. "Foi uma manhã bem agitada. Prefiro ficar aqui com vocês", disse Miguel. "Não gosto de ficar sozinho." "Então não vai ficar", garantiu Mariana. "Aqui nesta casa, ninguém fica sozinho." Naquele momento, tocaram a campainha. Mariana e Gabriela se entreolharam preocupadas. "Fica com ele", sussurrou Mariana para a filha, e foi atender. Na porta estava Dona Conceição, a vizinha, segurando uma panela. "Mariana, trouxe um pouco de feijão para vocês", disse ela, mas parou ao notar a expressão tensa da vizinha. "Aconteceu alguma coisa?" "Dona Conceição, a senhora pode entrar? Preciso conversar com a senhora sobre uma situação delicada." A vizinha, uma senhora de 63 anos que conhecia Mariana desde que ela se mudara para o bairro, entrou e imediatamente notou Miguel sentado no sofá com Gabriela. "Quem é esse menino lindo?" perguntou ela com o carinho natural que tinha por crianças. Mariana contou uma versão resumida da história para Dona Conceição, que ouvia com atenção crescente. "Meu Deus do céu", disse ela quando Mariana terminou. "Que situação complicada. Mas vocês fizeram certo em trazer ele para cá." "A senhora acha? Estou começando a me preocupar se não estou complicando mais as coisas." "Mariana, esse menino estava abandonado e em perigo. Qualquer pessoa com coração faria a mesma coisa. A questão agora é como resolver a situação legalmente." Miguel, que havia ouvido a conversa, se aproximou delas. "Eu não quero dar trabalho para vocês", disse ele com a voz baixa. "Se for melhor, eu posso voltar para casa sozinho." "Nem pense nisso", disse Dona Conceição firmemente, agachando-se na frente dele. "Menino, você não é trabalho nenhum. É uma criança que precisa de cuidado e é isso que vamos fazer." "Mas e se os homens de terno vierem aqui?" "Se vierem, vão ter que passar por cima de toda a vizinhança", disse Dona Conceição com determinação. "Aqui a gente protege as crianças." Como se tivesse ouvido a conversa, o seu Antônio apareceu na porta, ainda segurando o violão. "Mariana, tem uns homens de terno perguntando de casa em casa se alguém viu você com uma criança. Achei estranho e vim ver se estava tudo bem." "Que tipo de perguntas eles estão fazendo?" perguntou Gabriela. "Dizem que a criança foi sequestrada por uma mulher que se passa por entregadora de comida. Estão oferecendo dinheiro para quem der informações." Miguel empalideceu. "Eles estão dizendo que você me sequestrou?" "Estão tentando distorcer a situação", explicou Mariana. "Mas nós sabemos a verdade e vamos provar ela." "Como?" Gabriela pegou o celular da mãe. "Começando por ligar para a clínica onde o pai dele está internado e confirmando se essa história está certa." "Boa ideia", concordou Dona Conceição. "E eu vou falar com outros vizinhos para eles saberem a versão real da história. Se esses homens voltarem, não vão encontrar apoio aqui." Enquanto Gabriela procurava informações sobre clínicas de reabilitação na cidade, Mariana se sentou com Miguel e Dona Conceição. "Miguel, eu vou te fazer uma pergunta difícil", disse ela. "Você quer mesmo ficar aqui com a gente ou prefere que tentemos resolver tudo para você voltar para casa?" Miguel pensou por um momento. "Posso ser sincero? Sempre. Eu nunca me senti tão bem cuidado como hoje. Mesmo com toda essa confusão, vocês me tratam como se eu fosse importante. Em casa, eu me sentia mais como um problema que ninguém sabia como resolver." Dona Conceição limpou os olhos discretamente. "Então é isso mesmo, menino. Você vai ficar aqui o tempo que precisar. E vamos resolver essa situação juntos." Gabriela voltou com informações importantes. "Encontrei 3 clínicas na cidade que fazem esse tipo de tratamento.
Vou ligar para todas até achar onde o pai dele está. Na segunda ligação, ela teve sucesso. Clínica São Benedito. Gostaria de falar com o paciente Alexandre Fernandes. Como assim ele não pode receber ligações? Entendo. Posso falar com alguém responsável pelo tratamento dele? Após alguns minutos de transferências e espera, Gabriela conseguiu falar com uma assistente social da clínica. Senhora, estou ligando sobre uma situação de emergência envolvendo o filho menor do senhor Alexandre. Sim, Miguel Fernandes. A criança foi abandonada pela cuidadora e estamos tentando entender qual é a situação legal. Como assim, o senhor? Alexandre não pode tomar decisões no momento? A conversa continuou por mais alguns minutos, com Gabriela fazendo anotações e fazendo perguntas específicas sobre o estado do paciente e quem tinha autoridade para tomar decisões sobre Miguel. Obrigada pelas informações, disse ela finalmente. Vamos tomar as medidas necessárias para garantir a segurança da criança. Quando desligou, seu rosto estava sério. E aí? Perguntou Mariana. O pai dele realmente está internado há 2 semanas. Segundo a assistente social, ele chegou lá em estado grave de depressão e dependência de medicamentos. Assinou um documento dando procuração temporária para os advogados da empresa tomarem decisões urgentes sobre os negócios, mas não sobre Miguel. Ou seja, ninguém tem autoridade legal para decidir o que acontece com Miguel além do próprio pai. E no estado em que ele está, não pode exercer essa autoridade. Isso significa que Miguel está numa espécie de limbo legal? Perguntou Dona Conceição. Exato. E pessoas sem escrúpulos podem se aproveitar dessa situação para fazer o que quiserem. Miguel, que acompanhava a conversa atentamente, fez uma pergunta que surpreendeu todos. E se eu disser que quero ficar aqui? Minha opinião não conta para nada? Gabriela se agachou na frente dele. Conta sim, Miguel, especialmente considerando sua idade e capacidade de entender a situação. Mas legalmente é complicado. Complicado como? Bem, se provássemos que você estava sendo negligenciado ou estava em perigo, um juiz poderia te colocar sob proteção temporária. Mas isso normalmente significa ir para uma instituição ou família substituta até a situação se resolver. Uma instituição? Como um orfanato ou casa de acolhimento, explicou Mariana gentilmente. Miguel ficou visivelmente abalado com a possibilidade. Eu prefiro ficar aqui, disse ele firmemente, mesmo que seja difícil. Então vamos fazer isso funcionar, disse Dona Conceição com determinação. Mas precisamos ser inteligentes sobre como fazemos. Seu Antônio, que havia ficado na varanda vigiando a rua, voltou para dentro da casa. Os homens de terno foram embora por enquanto, informou. Mas acho que eles vão voltar. Conversaram com alguns vizinhos e, pelo que entendi, não gostaram das respostas que receberam. Como assim? Perguntou Gabriela. Bem, quando perguntaram sobre uma mulher que tinha sequestrado uma criança, todo mundo respondeu que não viram nada disso. Mas quando descreveram você, Mariana, vários vizinhos disseram que te conhecem há anos e que você jamais faria uma coisa dessas. Isso é bom ou ruim? Depende do ponto de vista, disse seu Antônio. Bom porque mostra que você tem o apoio da comunidade. Ruim porque agora eles sabem que você está sendo protegida aqui. Mariana se sentiu dividida entre gratidão pela solidariedade dos vizinhos e preocupação por estar envolvendo pessoas inocentes numa situação potencialmente perigosa. Talvez eu esteja colocando todo mundo em risco, disse ela. Mariana, para com isso, disse Dona Conceição firmemente. Você fez a coisa certa e nós estamos fazendo a coisa certa ao apoiar você. Se tem gente desonesta tentando se aproveitar de uma criança vulnerável, então é nosso dever proteger essa criança. Mas e se eles voltarem com as autoridades? Então vamos contar exatamente o que aconteceu, disse Gabriela. Temos os documentos que encontramos na casa, temos o testemunho do Miguel. E temos o fato de que ele estava claramente abandonado e em situação de risco. Miguel se levantou e caminhou até onde estava o violão do seu Antônio. Posso tocar um pouco? Perguntou. Quando estou nervoso, a música me acalma. Claro, menino, disse seu Antônio, entregando o instrumento para ele. Miguel se sentou no chão
e começou a tocar uma melodia simples no violão. Sua técnica não era perfeita, mas havia uma sensibilidade musical impressionante para alguém tão jovem. "Onde você aprendeu a tocar violão?" perguntou seu Antônio, claramente impressionado. "Aprendi sozinho, escutando", respondeu Miguel. "Mamãe me ensinou um pouco de piano antes do acidente, mas depois que ela foi embora, eu comecei a experimentar outros instrumentos quando tinha oportunidade." "Você tem talento natural", disse seu Antônio. "Com as aulas certas, poderia se tornar um músico excelente." "Tia Sônia sempre dizia que música não serve para nada", disse Miguel tristemente, "que eu deveria me concentrar em aprender coisas práticas para pessoas cegas." "Que absurdo", disse Dona Conceição indignada. "Música é uma das coisas mais importantes da vida. Traz alegria, acalma o coração, conecta as pessoas." "É verdade?" perguntou Miguel esperançoso. "Completamente verdade", confirmou Mariana. "E você tem um dom especial. Não deixe ninguém te convencer do contrário." Enquanto Miguel continuava tocando, Gabriela recebeu uma ligação no celular dela. Era um número desconhecido. "Alô, tia Gabriela Silva?" perguntou uma voz masculina formal. "Quem gostaria?" "Aqui é Dr. Ricardo Sampaio. Falei com sua mãe mais cedo sobre Miguel Fernandes." Gabriela fez sinal para que todos ficassem quietos. "Sim, doutor. O que posso fazer pelo senhor?" "Gostaria de conversar pessoalmente com vocês sobre a situação do menino. Podem se encontrar comigo em meu escritório esta tarde?" "Por que não pode resolver pelo telefone?" "São questões delicadas que envolvem documentos e aspectos legais. Seria melhor discutir pessoalmente." Gabriela hesitou. Algo na voz do homem não lhe passava confiança. "Doutor, o senhor pode me explicar exatamente qual é sua relação com a família Fernandes?" "Sou advogado da empresa do Sr. Alexandre há mais de 10 anos. Atualmente tenho procuração para cuidar dos negócios dele enquanto está em tratamento." "E isso inclui decisões sobre Miguel?" "É exatamente isso que precisamos discutir. A situação é mais complexa do que sua mãe imagina." "Complexa como?" "Prefiro não discutir detalhes sensíveis pelo telefone. Posso garantir que temos os melhores interesses do menino em mente." Gabriela olhou para Miguel, que havia parado de tocar e escutava atentamente a conversa. "Doutor, vou ser franca com o senhor. Encontramos algumas irregularidades na casa da família Fernandes. Documentos que sugerem problemas financeiros sérios e uma situação de possível negligência em relação a Miguel." Houve uma pausa antes do Dr. Ricardo responder. "Senhorita Gabriela, o que vocês encontraram pode não refletir a realidade da situação. Há aspectos que vocês desconhecem. Então esclareça para mim agora. Como disse, prefiro uma reunião presencial. Meu escritório fica na Avenida Paulista. Posso esperá-las às 4 horas da tarde." "Nós vamos pensar e retornamos a ligação." "Senhorita, preciso deixar claro que a situação atual é irregular. Uma criança menor não pode estar sob cuidados de pessoas que não têm autorização legal para isso. Se não resolvermos isso amigavelmente, posso ser obrigado a tomar medidas mais drásticas." "Que tipo de medidas?" "Acionar as autoridades competentes para garantir que Miguel seja colocado sob proteção adequada." "Doutor, Miguel estava abandonado quando o encontramos. Sua cuidadora havia fugido depois de roubar joias da família. O senhor está sugerindo que deveríamos ter deixado ele sozinho numa casa sem telefone e sem comida? Obviamente não. Mas agora que tomamos conhecimento da situação, há protocolos a serem seguidos. Protocolos que envolvem colocar Miguel numa instituição? Se necessário, sim. Pelo bem dele." Gabriela sentiu a raiva crescendo. Pelo bem dele ou pelo bem dos negócios da família? "Senhorita, essa insinuação é ofensiva e incorreta." "Então prove. Traga o pai dele para buscar Miguel pessoalmente." "O Sr. Alexandre não está em condições de..." "Não está em condições ou não é conveniente para os planos do senhor?" A ligação foi encerrada abruptamente do outro lado. Gabriela contou para todos o teor da conversa. "Esse homem está claramente tentando pressionar vocês", disse seu Antônio. "E a ameaça de acionar as autoridades é uma tática de intimidação." "Mas ele pode mesmo fazer isso?"
Perguntou Mariana preocupada. Pode, admitiu Gabriela. Se ele alegar que Miguel está em situação irregular, as autoridades vão ter que investigar. E aí o que acontece comigo? Perguntou Miguel com a voz pequena. Numa investigação, eles vão querer te ouvir também, explicou Gabriela. Sua versão da história é fundamental. Mas e se eles não acreditarem em mim? Por que não acreditariam? Tia Sônia sempre dizia que eu confundia as coisas, que minha memória não era confiável porque sou cego. Dona Conceição se levantou indignada. Que mulher terrível! Miguel, sua memória é excelente. Você lembra de detalhes que muita gente com visão normal esqueceria. É verdade? Completamente verdade, confirmou Mariana. Você soube nos guiar perfeitamente pela sua casa. Lembrou exatamente onde estavam as chaves, os documentos, os números de telefone. Sua memória é muito melhor que a média. Miguel sorriu timidamente. Tia Sônia dizia que eu era problemático e que por isso mamãe foi embora e papai ficou triste. Miguel, disse Gabriela com firmeza, eu quero que você esqueça tudo que essa mulher disse sobre você. Pelo que entendemos, ela estava envolvida em coisas desonestas e usava você como bode expiatório. Como assim? Ela te fazia se sentir culpado pelas coisas ruins que aconteciam, para que você não questionasse as atitudes dela ou não contasse para ninguém o que via. Ela realmente fez isso? Parece que sim, e isso é uma forma de abuso emocional. Miguel ficou em silêncio por um momento, processando essa informação. Se isso é verdade, então talvez papai não tenha vergonha de mim? Tenho certeza de que não tem, disse Mariana. Pelo que entendemos, seu pai está doente, mas não por sua causa. Ele provavelmente está doente de tristeza e culpa pelo acidente, e pessoas aproveitaram essa fraqueza para manipular a situação. Então, há esperança de que ele melhore? Ah, sim, disse Dona Conceição. Depressão tem tratamento, e quando as pessoas se recuperam, conseguem ver as coisas com mais clareza. Naquele momento, tocaram a campainha novamente. Desta vez, era uma vizinha que morava 3 casas adiante. Mariana, disse ela ofegante, tem 2 carros de polícia parando na entrada da rua. Acho que vem para cá. O coração de Mariana disparou. Polícia? Sim, e tem homens de terno com eles. Gabriela se levantou rapidamente. Miguel, preciso que você fique calmo, está bem? Vamos contar exatamente o que aconteceu, sem esconder nada. E se eles me levarem embora? Se isso acontecer, não vai ser para sempre, prometeu Mariana. Vamos lutar para trazer você de volta. Mas primeiro, vamos tentar resolver isso conversando. Dona Conceição se posicionou ao lado de Miguel protetivamente. Esse menino não vai sair daqui, a não ser que seja para um lugar onde ele esteja realmente seguro. Bateram na porta com força. Mariana respirou fundo e foi atender, seguida por Gabriela. Senhora Mariana Silva? Perguntou um policial militar. Sou eu. Recebemos uma denúncia de sequestro de menor. Podemos entrar? Claro, disse Mariana, embora o coração estivesse batendo descompassado. Mas não houve sequestro algum. Os policiais entraram, seguidos pelo Dr. Ricardo e outro homem de terno que se apresentou como gerente da empresa Fernandes. Onde está a criança? Perguntou o Dr. Ricardo. Miguel está aqui, respondeu Gabriela. Sob nossos cuidados, porque foi abandonado pela cuidadora dele. Miguel se levantou do lugar onde estava sentado, segurando a bengala firmemente. Dr. Ricardo, disse ele com a voz mais firme que conseguiu. O senhor veio me buscar? Cá sim, Miguel. Viemos te levar para um lugar seguro. Mais seguro que aqui. Um lugar apropriado para suas necessidades especiais. Minhas necessidades especiais? Repetiu Miguel. Quais necessidades? Dr. Ricardo pareceu momentaneamente desconcertado pela pergunta direta. Bem, você precisa de cuidados especializados que essas pessoas não podem oferecer. Que tipo de cuidados? Educação especializada, supervisão médica, um ambiente estruturado? Dr. Ricardo, interrompeu Miguel, o senhor sabe que eu estava sozinho em casa desde anteontem sem comida, sem telefone e sem ninguém para cuidar de mim? Isso é temporário. A cuidadora teve uma emergência. A cuidadora roubou as joias da mamãe e disse que nunca mais ia voltar.
disse Miguel calmamente. Isso não é emergência, é abandono. O policial que liderava a equipe se aproximou. Menino, você pode me contar exatamente o que aconteceu desde o começo? Miguel respirou fundo e começou a narrar os eventos desde a noite anterior, com uma precisão de detalhes que impressionou todos os presentes. Ele contou sobre a cuidadora revirar os papéis do pai, sobre os telefonemas suspeitos, sobre passar a noite sozinho sem comida, e sobre como Mariana o encontrou e decidiu ajudar. E você se sente seguro aqui? Perguntou o policial. Mais seguro do que me senti em muito tempo, respondeu Miguel honestamente. Essas pessoas me tratam como uma pessoa normal, não como um problema. Dr. Ricardo tentou intervir. Oficial, a criança pode estar confusa ou influenciada. Ela passou por uma situação traumática. Dr. Ricardo, disse Miguel, virando-se na direção da voz. Posso te fazer uma pergunta? Claro. O senhor sabe onde meu pai está exatamente neste momento? Ele está em tratamento médico. Que tipo de tratamento? Isso é privado, Miguel. Mas se o senhor tem procuração para cuidar de mim, não deveria me explicar onde meu pai está e quando vai voltar? O advogado hesitou. Seu pai vai voltar quando estiver melhor. E quando será isso? Não sabemos ainda. Então o senhor está pedindo para eu ir com o senhor para um lugar que não conheço, por um tempo que o senhor não sabe quanto vai durar, para ficar longe do meu pai que está num lugar que o senhor não quer me contar onde é? O policial olhou para Dr. Ricardo com interesse renovado. Doutor, o senhor tem documentos que comprovem sua autoridade legal sobre esta criança? Tenho procuração para administrar os bens da família. Isso inclui decisões sobre cuidados e tutela do menor? Dr. Ricardo hesitou novamente. A situação é complexa. Complexa como? Insistiu o policial. Gabriela se adiantou. Oficial, posso mostrar alguns documentos que encontramos na casa da família? Eles levantam questões sérias sobre o que vem acontecendo com o patrimônio da família Fernandes. Ela apresentou os extratos bancários e outros papéis que havia coletado. O policial examinou os documentos com atenção crescente. Estes saques e transferências foram autorizados pelo pai da criança? Foram decisões administrativas necessárias, respondeu o gerente da empresa. Decisões de quanto? Perguntou o policial, lendo os valores. Estou vendo transferências de centenas de milhares de reais. Miguel se aproximou do policial. Oficial, posso contar uma coisa que escutei? Pode sim. Tia Sônia falava muito no telefone sobre dinheiro. Ela dizia que logo eu ia para um colégio longe e que seria melhor para todo mundo. E uma vez escutei ela falando que papai ia assinar uns papéis que iam resolver tudo de uma vez. Que tipo de papéis? Não sei direito, mas ela falava em deixar outras pessoas cuidarem de tudo para papai não se preocupar mais. O policial olhou para Dr. Ricardo e o gerente com expressão séria. Senhores, vou precisar que acompanhem até a delegacia para esclarecer algumas questões. Esta situação não está clara. Isso é um absurdo, protestou o Dr. Ricardo. Somos profissionais respeitados tentando proteger os interesses de um cliente. Então não terão problemas em esclarecer tudo na delegacia, respondeu o policial calmamente. Miguel se aproximou do outro policial. Oficial, eu vou ter que ir para uma instituição? Por enquanto não, mas vamos precisar fazer uma avaliação da situação para determinar qual é o melhor arranjo temporário para você. Posso ficar aqui enquanto vocês fazem essa avaliação? O policial olhou para Mariana e Gabriela. Senhoras, vocês têm condições e disposição para cuidar temporariamente da criança até resolvermos esta situação? Absolutamente, respondeu Mariana sem hesitar. E vocês, vizinhos, podem atestar o caráter destas pessoas? Dona Conceição se adiantou. Oficial, conheço Mariana há mais de 15 anos. Ela criou a filha sozinha, sempre trabalhou honestamente e é uma das pessoas mais íntegras que conheço. Qualquer criança estaria segura com ela. Seu Antônio concordou. Mariana e Gabriela são exemplos na comunidade. Se elas trouxeram esse menino para cá, foi porque ele realmente precisava de ajuda. O policial fez algumas anotações. Muito bem.
Miguel ficará temporariamente sob cuidados da família Silva, enquanto investigamos a situação. Dr. Ricardo e Sr. Gerente, por favor, nos acompanhem para prestarem esclarecimentos. Quando os policiais saíram levando o Dr. Ricardo e o gerente, um silêncio momentâneo tomou conta da casa. Acabou? Perguntou Miguel. Por enquanto, sim, respondeu Gabriela. Mas ainda temos que resolver a situação do seu pai. Vocês acham que ele vai querer me ver? Tenho certeza de que sim, disse Mariana. Mas primeiro, ele precisa se recuperar o suficiente para isso. Dona Conceição se aproximou de Miguel. Menino, você foi muito corajoso falando com os policiais. Não teve medo? Tive, admitiu Miguel. Mas vocês me deram força. E eu sabia que estava falando a verdade. É isso mesmo, disse seu Antônio. A verdade sempre vence no final. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando. Os dias seguintes foram de adaptação e descobertas para Miguel. Pela primeira vez em muito tempo, ele experimentou a rotina de uma família normal. Acordava com o cheiro do café da manhã que Mariana preparava, tomava banho no banheiro pequeno, mas aconchegante, e ajudava nas tarefas domésticas dentro de suas possibilidades. Gabriela assumiu o papel de irmã mais velha naturalmente, ensinando Miguel a usar o computador com software especial para deficientes visuais, ajudando-o com exercícios que estimulavam outros sentidos e, principalmente, conversando com ele sobre assuntos que uma criança de 8 anos deveria conversar. Miguel, disse Gabriela uma manhã enquanto tomavam café, você já pensou no que quer ser quando crescer? Tia Sônia sempre dizia que pessoas como eu só podiam fazer certas coisas, respondeu ele. Tipo trabalhar numa fábrica fazendo objetos simples ou vendendo doces na rua. Que absurdo, exclamou Mariana. Miguel, você pode ser o que quiser. Médico, advogado, professor, músico. Músico de verdade? Claro, tem muitos músicos cegos famosos no mundo todo. E você tem muito talento natural. Miguel sorriu mais uma vez, um sorriso que estava se tornando mais frequente a cada dia. Vocês acham que posso aprender a tocar outros instrumentos? Com certeza, disse Gabriela. Na verdade, já conversei com alguns professores de música da minha faculdade. Tem uma professora que dá aulas para crianças com deficiência visual. Mesmo? Mesmo. Ela disse que ficaria feliz em te conhecer quando a situação estiver mais resolvida. A integração de Miguel na vizinhança também foi acontecendo gradualmente. Dona Conceição o ensinava a cozinhar pratos simples, sempre explicando cada ingrediente e cada processo. Seu Antônio dava aulas improvisadas de violão nas tardes de domingo. E outros vizinhos começaram a incluir Miguel em conversas e atividades cotidianas. É incrível como ele está florescendo, comentou Dona Conceição com Mariana, numa tarde enquanto Miguel brincava no quintal com algumas crianças da rua. É mesmo. Parece que ele estava escondido dentro de si mesmo e agora está descobrindo quem realmente é. E você, Mariana? Como está lidando com tudo isso? Mariana suspirou. É estranho, Dona Conceição. Eu sempre quis ter mais filhos, mas nunca tive condições financeiras ou um companheiro que dividisse a responsabilidade. Agora, de repente, tenho um menino em casa e parece natural. Parece que foi o destino que trouxe vocês juntos. Às vezes penso isso também, mas fico preocupada com o futuro. E se o pai dele se recuperar e quiser Miguel de volta? E se Miguel quiser voltar para a vida que tinha antes? Mariana, esse menino nunca teve uma vida de verdade antes de conhecer vocês. Seja qual for o futuro, ele vai levar o amor que está recebendo aqui para sempre. Enquanto isso, a investigação sobre a situação da família Fernandes estava progredindo. Gabriela recebia atualizações periódicas de um investigador designado pelo caso, e as descobertas eram cada vez mais preocupantes. Mãe, disse Gabriela chegando em casa numa quinta-feira, recebi notícias sobre a investigação. Boas ou ruins? Misturadas. A cuidadora Sônia foi presa tentando vender as joias roubadas. Ela confessou estar envolvida num esquema,
para assumir o controle dos bens da família Fernandes. E o Dr. Ricardo? Ele estava mesmo envolvido. Aparentemente, eles vinham dando medicamentos inapropriados para o pai do Miguel, mantendo ele em estado de confusão mental para que assinasse documentos sem entender o que estava fazendo. Miguel, que escutava a conversa da cozinha, se aproximou. Isso quer dizer que papai não estava doente de verdade? Não, amor, explicou Gabriela cuidadosamente. Seu pai estava realmente em depressão por causa do acidente, mas algumas pessoas aproveitaram essa fraqueza para dar remédios que deixavam ele ainda mais confuso. Então ele pode melhorar? Pode sim, na verdade, desde que tiraram os medicamentos errados, ele já está melhorando muito. Miguel ficou em silêncio por um momento. Ele sabe que eu estou aqui? Ainda não. Os médicos acham melhor esperar ele se recuperar um pouco mais antes de contar sobre tudo o que aconteceu. Ele vai ficar bravo comigo por ter saído de casa? Miguel, disse Mariana agachando-se na frente dele. Seu pai vai ficar orgulhoso de ver como você foi corajoso e inteligente. Você ajudou a descobrir um esquema muito sério. Como? Suas observações sobre as conversas da tia Sônia e sobre o comportamento do Dr. Ricardo foram fundamentais para os investigadores entenderem o que estava acontecendo. Mesmo. Você pode não enxergar com os olhos, mas você vê muitas coisas que outras pessoas não percebem. Naquela noite, Miguel estava mais agitado que o normal. Ele andava pela casa, tocava algumas notas no violão, mas não conseguia se concentrar em nada. O que você está sentindo, amor? Perguntou Mariana. Estou com medo, admitiu ele. Medo de quê? E se papai não quiser mais cuidar de mim? E se ele decidir que é mais fácil me deixar numa instituição? Por que você pensa isso? Porque antes do acidente, papai era muito ocupado com o trabalho. Depois do acidente, ele ficou triste e começou a viajar sempre. Talvez ele ache que é melhor eu ficar longe mesmo. Gabriela se sentou ao lado dele no sofá. Miguel, você já pensou que talvez seu pai estava fugindo não de você, mas da culpa que ele sentia pelo acidente? Como assim? Às vezes, quando as pessoas se sentem culpadas por alguma coisa, elas fogem de tudo que lembra aquela culpa. Não porque não amam, mas porque a dor é muito grande. Você acha que papai se sente culpado pelo acidente? É muito provável. Ele estava dirigindo quando aconteceu, sua mãe se machucou, você perdeu a visão. Mesmo sabendo que foi um acidente, ele deve carregar uma culpa enorme. Miguel ficou pensativo. Então talvez ele não tenha vergonha de mim, mas sim culpa por eu estar assim? Exatamente. E culpa é uma coisa que se pode trabalhar com ajuda médica e psicológica. E quando ele não sentir mais culpa, ele vai querer ficar comigo de novo? Eu acredito que sim, disse Mariana. Mas mesmo que vocês voltem a morar juntos, isso não significa que nossa relação vai acabar. Você sempre será bem-vindo aqui. Sempre? Sempre. Você faz parte da nossa família agora, não importa o que aconteça. No dia seguinte, Gabriela recebeu uma ligação inesperada. Gabriela, aqui é a doutora Carmen, assistente social da Clínica São Benedito. Oi, doutora. Como posso ajudá-la? Gostaríamos de agendar uma visita para avaliar as condições em que Miguel está sendo cuidado. É parte do protocolo para casos como este. Claro, quando seria conveniente? Amanhã à tarde, se possível. E gostaríamos que Miguel estivesse presente para conversarmos com ele também. Sem problema. Posso perguntar se há alguma preocupação específica? Não, é apenas procedimento padrão. Mas posso adiantar que as informações preliminares são muito positivas. Quando Gabriela contou sobre a visita da assistente social, Miguel ficou nervoso novamente. Eles vão me fazer muitas perguntas? Provavelmente sim, disse Mariana honestamente. Mas são perguntas para o seu bem. Eles querem ter certeza de que você está sendo bem cuidado. E se eles acharem que não estou? Miguel, olha ao seu redor, disse Gabriela. Você está comendo bem, dormindo bem, aprendendo coisas novas, fazendo amigos na vizinhança. Qualquer pessoa pode ver que você está florescendo aqui. É verdade? Completamente verdade. Você chegou aqui assustado, magro e triste. Agora você sorri todo dia, toca música,
ajuda nas tarefas de casa, conversa com todo mundo. A mudança é óbvia. A visita da doutora Carmen aconteceu numa tarde de quinta-feira. Ela era uma mulher de cerca de 50 anos, com uma personalidade calorosa que imediatamente deixou Miguel mais à vontade. Miguel, posso fazer algumas perguntas sobre como você está se sentindo aqui? Pode. Como é sua rotina diária? Miguel descreveu detalhadamente seus dias na casa de Mariana, desde o café da manhã até a hora de dormir. Falou sobre as aulas de violão com seu Antônio, as lições de culinária com Dona Conceição, os exercícios no computador com Gabriela e as conversas sobre música e literatura com Mariana. E você se sente seguro aqui? Muito seguro. Nunca me senti tão cuidado. Pode me explicar melhor? Aqui as pessoas conversam comigo sobre tudo, explicam as coisas, me perguntam o que eu penso, me deixam ajudar nas tarefas. Em casa, eu ficava sozinho a maior parte do tempo. E você sente falta de alguma coisa da sua casa anterior? Miguel pensou por um momento. Sinto falta do piano e dos livros que mamãe lia para mim antes do acidente. Só isso? Só isso. O resto era muito silencioso e triste. A doutora Carmen também conversou longamente com Mariana e Gabriela, fazendo perguntas sobre seus recursos financeiros, planos para o futuro de Miguel e como estavam lidando com as necessidades especiais dele. Vocês têm recursos para continuar cuidando de Miguel por tempo indeterminado? Financeiramente não é fácil, admitiu Mariana. Mas estamos nos organizando. Gabriela está ajudando mais com as entregas para eu poder ficar mais tempo em casa, e os vizinhos estão sempre dispostos a ajudar quando preciso. E se surgir a possibilidade de custódia permanente, vocês teriam interesse? Mariana e Gabriela se entreolharam. Doutora, nossa prioridade é o bem-estar de Miguel, disse Gabriela. Se o pai dele se recuperar e quiser retomar os cuidados, vamos apoiar isso completamente. Mas se Miguel precisar de uma família permanente, nós adoraríamos ser essa família. Mesmo sabendo dos desafios que isso envolveria? Todos os filhos trazem desafios, respondeu Mariana. Miguel não é diferente. E em muitos aspectos ele é mais maduro e responsável que muitas crianças da idade dele. Após 2 horas de conversa e observação, a doutora Carmen se preparou para ir embora. Miguel, posso te fazer uma última pergunta? Pode. Se você pudesse escolher onde quer ficar, qual seria sua escolha? Miguel respondeu sem hesitar. Quero ficar aqui, mas também quero que papai melhore e venha me visitar. Será que as duas coisas podem acontecer? Pode ser que sim, sorriu a doutora Carmen. Vamos trabalhar para que isso seja possível. Depois que a assistente social foi embora, a casa voltou à sua rotina normal. Miguel ajudou Mariana a preparar o jantar. Depois tocou o violão com seu Antônio na varanda e antes de dormir pediu para Gabriela ler um capítulo de um livro para ele. Gabi, disse ele quando ela terminou de ler. Posso te contar um segredo? Claro. Às vezes eu sonho que vocês são minha família de verdade. Não é errado sonhar isso? Gabriela sentiu os olhos marejarem. Não é errado não, Miguel. E sabe de uma coisa? Às vezes eu sonho a mesma coisa. Mesmo? Mesmo. Você é o irmão mais novo que eu sempre quis ter. Miguel sorriu e se aconchegou no travesseiro. Gabi? Sim? Obrigado por me salvarem. Não foi a gente que te salvou, Miguel. Você se salvou sozinho sendo corajoso e inteligente. A gente só ajudou um pouco. Uma semana depois, chegaram notícias importantes sobre Alexandre Fernandes. Segundo os médicos da clínica, ele havia se recuperado suficientemente para receber visitas e ser informado sobre a situação de Miguel. Eles querem agendar um encontro, contou Gabriela após falar com a doutora Carmen. Mas deixaram claro que vai ser no tempo dele, sem pressão. E como ele reagiu quando soube de tudo? Segundo a doutora, ele ficou muito abalado ao saber que Miguel estava sozinho e em perigo. Mas também ficou aliviado ao saber que ele está bem cuidado. Ele quer ver Miguel? Quer sim, mas está com medo de que Miguel não queira vê-lo. Miguel, que escutava a conversa, se manifestou imediatamente. Eu quero ver papai. Quando podemos ir? Miguel, você tem certeza? Perguntou Mariana. Não precisa ter pressa. Tenho certeza.
Quero contar para ele sobre tudo que aprendi aqui e sobre a música que compus para ele. Você compôs uma música para seu pai? Compus. Seu Antônio me ajudou com alguns acordes mais difíceis. É sobre perdão e recomeços. Mariana e Gabriela sorriram emocionadas. Então vamos agendar essa visita, disse Gabriela. O encontro foi marcado para o sábado seguinte na própria clínica. Mariana e Gabriela acompanhariam Miguel, mas dariam privacidade para ele conversar com o pai. Na manhã do encontro, Miguel estava visivelmente nervoso, mas também ansioso. "E se papai não me reconhecer?", perguntou ele, enquanto se preparavam para sair. "Por que ele não te reconheceria?", perguntou Mariana. "Porque eu mudei muito. Estou diferente." "Diferente como?" "Mais feliz." "Talvez ele estranhe." Gabriela riu suavemente. "Miguel, um pai ficaria. É feliz em ver o filho mais feliz." O trajeto até a clínica foi feito em silêncio, com Miguel aparentemente concentrado em seus pensamentos. Quando chegaram à doutora, Carmen os recebeu pessoalmente. "Miguel, seu pai está muito ansioso para te ver, mas ele está um pouco nervoso também." "Por quê?" "Ele se sente culpado por muitas coisas e tem medo de que você esteja com raiva dele." "Eu não estou com raiva", disse Miguel simplesmente. "Estou com saudade." A resposta emocionou a todos. Quando Miguel entrou na sala onde Alexandre o esperava, o silêncio inicial foi quebrado pelo soluço contido do pai. "Miguel?", disse Alexandre com a voz embargada. "Oi, papai", respondeu Miguel caminhando na direção da voz. Alexandre se levantou e abraçou o filho, e ambos choraram por vários minutos sem dizer nada. "Me perdoa, filho", disse Alexandre finalmente. "Me perdoa por ter te abandonado quando você mais precisava de mim." "Eu te perdoo, papai." "Mas você pode me perdoar também." "Te perdoar do quê?" "Por ter causado o acidente, por ter deixado você triste, por ter sido um problema." Alexandre se ajoelhou na frente do filho, segurando seu rosto com as mãos. "Miguel, me escuta bem. O acidente não foi culpa sua. Você nunca foi um problema. E eu não fiquei triste por sua causa. Fiquei triste porque me senti culpado e não sabia como te ajudar." "Então você não tem vergonha de mim?" "Vergonha? Miguel, eu tenho orgulho de você. Você é corajoso, inteligente, talentoso. Eu é que me senti envergonhado de mim mesmo por não ter sido o pai que você merecia." Pai e filho conversaram por mais de 2 horas. Miguel contou sobre sua experiência na casa de Mariana, sobre os amigos que fez, sobre a música que compôs, sobre como aprendeu a se valorizar. Alexandre ouviu tudo com atenção, às vezes rindo, às vezes se emocionando. "Essa família te acolheu de uma forma que eu não consegui", disse ele. "Não sei como agradecer a elas. Elas dizem que não fizeram nada demais, que apenas me trataram como uma pessoa normal." "E era isso que você precisava, não era?" "Era. Mas agora eu preciso das 2 coisas, delas e de você." Alexandre sorriu pela primeira vez em muito tempo. "Você acha que isso é possível?" "Acho. Mariana e Gabriela sempre dizem que amor não é um jogo de soma zero. Quanto mais amor a gente tem na vida, melhor." "Elas disseram isso mesmo?" "Disseram. E eu acredito nelas." Quando Miguel saiu da sala para buscar Mariana e Gabriela, Alexandre estava ansioso para conhecê-las pessoalmente. "Senhoras", disse ele se levantando quando elas entraram, "não sei nem por onde começar a agradecer." "Não precisa agradecer nada", disse Mariana. "Miguel nos deu muito mais do que recebeu." "Como assim?" "Ele nos ensinou sobre coragem, sobre resiliência, sobre como encontrar alegria mesmo nas situações mais difíceis", explicou Gabriela. "Cuidar dele foi um privilégio." Alexandre se emocionou novamente. "Vocês salvaram meu filho quando eu não consegui. Como posso retribuir isso?" "Sendo o pai que ele merece daqui para frente", respondeu Mariana simplesmente. "E se eu não souber como?" "Aprende. Da mesma forma que nós aprendemos a cuidar dele, com amor, paciência e disposição para ouvir." A doutora Carmen se juntou a eles para discutir os próximos passos. "Senhor Alexandre, o senhor se sente preparado para retomar os cuidados de Miguel?" "Quero muito isso,
mas tenho medo de não conseguir dar a ele o que ele encontrou aqui. Que tal se encontrássemos um meio termo? Sugeriu Gabriela. Miguel poderia passar alguns dias com o senhor e alguns dias conosco, até que vocês se acostumem novamente? Miguel se animou com a ideia. Poderia ser isso, papai? Assim eu não perco nenhum de vocês. Alexandre olhou para o filho, depois para Mariana e Gabriela. Vocês aceitariam um arranjo assim? Claro, respondeu Mariana. Na verdade, seria perfeito. Miguel teria a família dele de volta, mas também manteria os vínculos que criou conosco. E vocês não se importariam que eu fizesse parte desse arranjo também? Perguntou Alexandre hesitante. Gostaria de aprender com vocês como ser um pai melhor. A pergunta surpreendeu positivamente tanto Mariana quanto Gabriela. Seria ótimo, disse Gabriela. Miguel precisa de todos nós. Alexandre se virou para o filho. Miguel, você gostaria que todos nós formássemos uma família estendida? O que é família estendida? É quando várias pessoas que se amam cuidam umas das outras, mesmo não sendo parentes de sangue. Miguel sorriu o sorriso mais largo que já havia dado. Eu gostaria muito disso. Seria como ter duas mães, um pai, uma irmã e vários avós? Exatamente assim, confirmou Alexandre. Então sim, eu quero essa família estendida. A doutora Carmen providenciou toda a documentação necessária para formalizar o arranjo de guarda, compartilhada entre Alexandre e Mariana, com acompanhamento psicológico para todos os envolvidos. Nas semanas seguintes, a nova dinâmica familiar foi se estabelecendo gradualmente. Miguel passava segunda, terça e quarta com Alexandre em uma casa nova que ele alugou próxima ao bairro de Mariana. De quinta a domingo, ficava com Mariana e Gabriela. Alexandre, cumprindo sua promessa de aprender a ser um pai melhor, começou a participar das atividades cotidianas de Miguel. Levava o filho às aulas de música que Gabriela havia arranjado, participava dos jantares comunitários na rua de Mariana e gradualmente foi sendo aceito pela vizinhança como parte da família estendida. É engraçado, comentou Dona Conceição numa tarde de domingo, enquanto todos almoçavam juntos no quintal de Mariana. Nunca vi uma família formada de um jeito tão diferente, mas que funciona tão bem. É porque todos aqui colocam Miguel em primeiro lugar, observou Alexandre. Ninguém está preocupado com ego ou orgulho. Só queremos o melhor para ele. E para nós também, acrescentou Gabriela. Porque o que é melhor para Miguel acaba sendo melhor para todos nós. Miguel, que estava tocando violão na varanda, parou para participar da conversa. Vocês sabem o que mais gosto nessa família? O quê? Perguntaram todos em coro. É que ninguém me trata como se eu fosse quebrado. Vocês me tratam como se eu fosse especial, mas do jeito bom. Você é especial do jeito bom, disse seu Antônio. Tem talento, é inteligente, corajoso e tem um coração enorme. E sabe por que mais você é especial? Acrescentou Mariana. Porque você juntou pessoas que nem se conheciam e transformou elas numa família. Alexandre concordou emocionado. Miguel, você não só ganhou uma família nova, você criou uma família para muitas pessoas que estavam sozinhas. Como assim? Mariana e Gabriela agora têm filho e irmão. Eu agora tenho uma família inteira além de você. Dona Conceição e seu Antônio agora têm netos. Todo mundo ganhou com sua chegada. Miguel ficou em silêncio por um momento, processando essa informação. Então não foi só vocês que me salvaram. Eu também salvei vocês? Exatamente, confirmou Gabriela. Você nos salvou de uma vida mais vazia. E agora? Perguntou Miguel. O que vai acontecer agora? Agora a gente vive feliz para sempre? Sugeriu Dona Conceição. Não, disse Miguel, surpreendendo a todos. Agora a gente vive de verdade, com coisas boas e ruins, alegrias e tristezas, mas sempre juntos. Feliz para sempre é coisa de filme. Família de verdade é para toda a vida. A sabedoria na resposta de uma criança de 8 anos deixou todos os adultos reflexivos. Você está certo, disse Alexandre. Família de verdade é para toda a vida. 6 meses depois da primeira entrega que mudou tudo, Mariana estava se preparando para mais um dia de trabalho quando recebeu uma ligação inesperada. Mariana, aqui é Dr. Fernando, o novo advogado da família Fernandes.
Oi, doutor. Em que posso ajudá-lo? Sr. Alexandre gostaria de fazer uma proposta para a senhora. Que tipo de proposta? Ele está reestruturando os negócios da família e gostaria de oferecer para a senhora a gerência do novo setor de responsabilidade social da empresa. Responsabilidade social? Sim. A ideia é criar programas de apoio para famílias em situação de vulnerabilidade, especialmente aquelas com crianças com deficiência. Ele acredita que a senhora tem a experiência e a sensibilidade necessárias para liderar esse trabalho. Mariana ficou sem palavras por um momento. Doutor, isso é uma oferta de emprego? É. Com salário fixo, benefícios e a possibilidade de a senhora fazer uma diferença real na vida de muitas famílias. Posso pensar? Claro. Mas, Sr. Alexandre, gostaria que a senhora soubesse que essa não é caridade. É reconhecimento pelo seu talento e caráter. Quando Mariana contou para Gabriela sobre a proposta, a jovem ficou emocionada. Mãe, você merece isso. E imagine quantas famílias você pode ajudar. Mas, e se não der certo? E se eu não souber como administrar um departamento inteiro? Mãe, você criou uma filha sozinha, administra uma casa com recursos limitados, acolheu uma criança em situação complexa e ajudou a formar uma família não convencional que funciona perfeitamente. Se isso não é administração, eu não sei o que é. Miguel, quando soube da novidade, teve uma reação típica dele. Mariana, você vai ajudar outras crianças como eu? Se eu aceitar, vou tentar. Então você tem que aceitar. Imagina quantas crianças estão sozinhas como eu estava, esperando alguém como você encontrar elas. A sabedoria simples de Miguel foi o que convenceu Mariana a aceitar a proposta. No dia em que ela começou no novo emprego, toda a família estendida se reuniu para celebrar. Alexandre havia preparado uma surpresa especial. Havia comprado um piano para a casa de Mariana para que Miguel pudesse tocar tanto na casa do pai quanto na casa da segunda família. Papai, não precisava, disse Miguel, mas claramente emocionado ao tocar as teclas do instrumento novo. Precisava sim. Você merece ter música em todos os lugares onde é feliz. Naquela noite, Miguel tocou a música que havia composto para o pai meses antes. A melodia falava de perdão, recomeços e sobre como o amor pode transformar dor em esperança. Quando terminou, todos estavam com os olhos marejados. Miguel, disse Mariana, essa música conta nossa história toda. É mesmo? É. Fala sobre pessoas que se perderam e se reencontraram, sobre famílias que se formam de jeitos inesperados, sobre como o amor pode curar quase tudo. E sobre como uma entrega que deveria durar 5 minutos pode mudar a vida de todo mundo, acrescentou Gabriela. Alexandre se levantou e agradeceu formalmente a todos os presentes. Há 1 ano, eu tinha perdido meu filho. Minha empresa estava sendo roubada e eu estava perdido em depressão e medicamentos. Hoje tenho meu filho de volta. Uma família que me acolheu como se eu sempre tivesse feito parte dela. E uma segunda chance de ser o homem que sempre deveria ter sido. E eu, disse Mariana, há 1 ano, era uma entregadora lutando para sustentar a família. Hoje tenho uma carreira nova, um filho do coração e uma família que vai muito além do que eu jamais sonhei. Eu, disse Gabriela, era uma estudante preocupada apenas com minha própria vida. Hoje tenho um irmão que me ensina todos os dias sobre coragem e amor incondicional. Miguel ouviu todos falarem e depois pediu para falar também. E eu era um menino triste e sozinho que achava que era um problema para todo mundo. Hoje sei que sou amado por muitas pessoas, que tenho talentos especiais e que minha vida pode fazer diferença na vida de outras pessoas. Dona Conceição, como sempre a mais emotiva do grupo, não conseguiu segurar as lágrimas. Menino, você fez diferença na vida da gente desde o primeiro dia e vai continuar fazendo. Como vocês têm certeza? Por que, disse seu Antônio, você transformou estranhos em família, dor em alegria e medo em esperança. Quem consegue fazer isso uma vez, consegue fazer sempre. 1 ano depois daquele sábado que mudou tudo, a família estendida havia crescido ainda mais. O programa de responsabilidade social que Mariana dirigia
já havia ajudado mais de 50 famílias. Gabriela havia se formado e trabalhava como consultora de tecnologia assistiva para pessoas com deficiência. Alexandre havia se tornado um empresário socialmente responsável, dedicando boa parte dos lucros da empresa para programas sociais. Miguel, agora com 9 anos, estava matriculado numa escola regular com apoio especializado, tinha aulas particulares de piano e violão e havia se tornado uma pequena celebridade local tocando em eventos beneficentes. Miguel, disse Mariana numa manhã, enquanto preparavam o café da manhã juntos. Você se lembra de como se sentia antes de nos conhecermos? Lembro, respondeu ele, mexendo os ovos na frigideira com concentração. Mas parece que foi há muito tempo, ou como se fosse outra pessoa. Era outra pessoa mesmo. Você era uma criança triste que não sabia o quanto valia. Agora você é uma criança feliz que sabe exatamente o lugar especial que tem no mundo. E você, Mariana? Você mudou também? Mudei muito. Antes eu achava que amor era algo escasso, que tinha que ser dividido e economizado. Agora sei que amor é igual à música. Quanto mais você dá, mais você tem para dar. E papai, ele mudou? Seu pai transformou a culpa que carregava em determinação para ser melhor. Isso é uma mudança muito difícil de fazer. E Gabi? Gabriela aprendeu que ser irmã mais velha é um dos melhores papéis que uma pessoa pode ter na vida. Miguel sorriu. E todo mundo na vizinhança? Todo mundo aqui aprendeu que família não é só quem nasce junto. É quem escolhe ficar junto. Naquela tarde, o Miguel tocava piano na varanda e vizinhos se reuniam para ouvir como sempre faziam nos domingos. Uma jovem entregadora parou na frente da casa, consultando o GPS do celular. Com licença, disse ela para Dona Conceição. Estou procurando o número 47. Tenho uma entrega aqui. É ali, indicou Dona Conceição. Mas se for para a família Silva, pode deixar aqui mesmo. Eles estão aqui. A entregadora olhou ao redor, vendo a cena de várias gerações reunidas no quintal, uma criança tocando piano, pessoas conversando e rindo juntas. Que família bonita, comentou ela com um sorriso. É mesmo, concordou Dona Conceição. E o mais interessante é que começou exatamente como você, com uma entregadora que parou aqui para fazer uma entrega. Como assim? É uma longa história, disse Dona Conceição. Mas resumindo, às vezes uma entrega simples pode mudar a vida de todo mundo. A jovem entregadora entregou o pacote e foi embora, mas levou consigo uma imagem que a fez refletir sobre como pequenos gestos podem ter consequências enormes. Miguel terminou de tocar e se aproximou de Mariana. Mariana, posso te fazer uma pergunta? Sempre. Você acha que, se não tivesse parado para me ajudar naquele dia, alguém mais teria parado? Mariana pensou cuidadosamente antes de responder. Não sei, amor, mas sei que o fato de eu ter parado fez parte do que nos trouxe até aqui. Então foi destino? Acho que foi mais que destino. Acho que foi amor procurando um jeito de acontecer. Como assim? Amor sempre encontra um jeito, Miguel. Às vezes ele precisa de uma entregadora perdida, um menino corajoso, uma vizinhança solidária, um pai que aprende a perdoar a si mesmo. Mas ele sempre encontra um jeito. Miguel ficou em silêncio por um momento, depois sorriu. Então nossa família foi amor encontrando um jeito de acontecer? Exatamente, confirmou Mariana, abraçando o menino que havia transformado sua vida e a vida de tantas outras pessoas. Nossa família foi amor encontrando o jeito mais bonito de acontecer. Fim da história. E você, querido ouvinte, o que achou desta história de superação e amor? Acredita que pequenos gestos podem transformar vidas inteiras? Deixe nos comentários sua opinião sobre a decisão de Mariana e como famílias podem se formar de maneiras inesperadas. Sua palavra é muito importante para nós. Não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para não perder outras histórias emocionantes que tocam o coração.